Oi, gente, mais um vídeo por aqui. E se você é novo por aqui, o meu nome é Alda. E aqui eu compartilho a minha vida na Noruega, compartilho os meus recomeços, é, compartilho a minha vida. É um diário virtual onde eu faço reflexões, mostro o meu dia a dia e assim por diante. Então, se você é a primeira vez por aqui, já se inscreve. E caso não seja a sua primeira vez, se você está sempre por aqui, você não é inscrito, ajuda que a blogueira de vocês, porque como eu falei nos vídeos anteriores, eu passei 2 meses sem postar vídeo aqui. E aí eu tô na zona de castigo do YouTube, o YouTube não quer entregar meus vídeos. Então você pode me ajudar dando like, comentando, se inscrevendo, entendeu? É sobre isso. E aí, gente, vamos para o vídeo de hoje. E, gente, o vídeo de hoje ele é sobre recomeço. Eu acho que é um tema muito importante, principalmente para gente que já passou dos 30, porque depois que a gente passa dos 30 ocorre muitos questionamentos do tipo, será que eu continuo nessa carreira? Será que essa carreira é correta? Será que eu casei com o homem certo? Será que eu me divorcio? Será que eu faço o que é que eu faço da vida? O vídeo é sobre recomeços e eu queria fazer uma reflexão com vocês sobre esse tema e também abrir um pouco da minha vida particular para que vocês entendam tudo que eu passei e também uma forma de eu atualizar vocês do que está acontecendo na minha vida. Eu não queria simplesmente contar o que aconteceu, o que está acontecendo de uma forma assim, sem uma reflexão profunda, até porque eu acho que recomeços eles podem acontecer mesmo você já estando recomeçando, ou seja, um recomeço dentro de outro recomeço. Mas enfim, vamos lá ao vídeo. E gente, nesse vídeo eu vou dar dicas, 5 dicas de para quem quer recomeçar. E junto com essas 5 dicas eu vou dar exemplos de que aconteceram comigo, porque eu acho que o exemplo é uma forma de ou você se identificar ou você aprender também com a outra pessoa. Então, junto com as 5 dicas, vem também história pessoal. Então, vamos ao vídeo! Eu queria começar com vocês pela dica 1, que nada mais é do que você ouvir o seu incômodo. Se você está querendo recomeçar, alguma coisa está acontecendo que você não está se sentindo confortável. Existe um incômodo. Então, ouça esse incômodo. Esse incômodo, ele tem relação com o trabalho, com vida pessoal, em relação a relacionamento, ao financeiro, o que é? Porque a primeira grande mudança que eu fiz em relação a recomeço, eu vou tentar trazer dos últimos 5 anos para cá, para não ficar um vídeo longo. Mas o meu primeiro grande recomeço foi o incômodo que eu tinha em viver no mesmo ambiente que a minha família. Não que a minha família fosse péssima, não era isso, mas eu já tinha chegado aos 30 anos, eu já estava com aquele incômodo natural que a sociedade impõe, de que aos 30 você tem que ter o seu local, de que aos 30 você tem que ter sua carreira já na metade do caminho ali. Então, o meu primeiro incômodo foi aonde eu estava fisicamente. Eu morei com a minha família até os 30 anos, sendo que eu não tinha trabalho, eu não tinha perspectiva de um bom trabalho o suficiente para eu me bancar sozinha. E eu só tinha o sonho mesmo de morar eu e o meu filho. Mas durante muito tempo eu tentei planejar com que a minha saída fosse uma saída muito planejada. Eu tentei fazer com que a minha saída fosse como a gente aprende aqui no YouTube. Ter reserva de emergência, ter os móveis básicos, ter isso, ter aquilo. Eu tentei. Eu tentei. Parecia um sonho muito distante. Esse meu recomeço de ter o local com o meu filho, parecia assim muito distante para mim. E sendo que o incômodo ele crescia cada vez mais. Até, gente, que eu resolvi que eu não vou esperar fazer uma reserva de emergência, eu não vou esperar arranjar um trabalho fixo para só então juntar dinheiro e tudo mais, não vou.
Eu sei que eu sei me virar, eu sei ganhar dinheiro de uma forma honesta. Eu não tenho vergonha de entregar panfleto em sinal, eu não tenho vergonha de ter que ensinar, ser professora particular, eu não tenho vergonha de ter que limpar privada, de ser diarista, eu não tenho vergonha. Então, já que eu sei que eu tenho como ganhar dinheiro de uma forma honesta, eu simplesmente vou alugar um local e vou embora e vou viver o meu momento, o meu recomeço. E, gente, eu vou falar pra vocês, eu saí de casa com R$ 400. Esses R$ 400 foi o que o meu ex-namorado tinha me dado na época pra ajudar na mudança. Eu não tinha nenhum móvel de casa, nenhum. E a única coisa que eu tinha eram as coisas do meu quarto, que era uma cama, que não era nem cama de casal, era tipo uma cama estilo solteirão. Eu tinha uma cama, uma mesa de estudo e uma cadeira de plástico, que foi minha mãe que deu, que era na verdade dela. Então, assim, e eu tinha muito claro na minha mente que se eu fosse sair da casa da minha mãe, que era uma casa muito confortável, eu iria também para um local. Na minha cabeça no dia que eu for sair de casa, vai ser para um canto melhor do que a minha casa, melhor do que o meu bairro, pode acontecer o que for. Então, a minha única regra para eu sair de casa era que fosse um local tão confortável quanto a minha casa era. E eu consegui, gente, eu consegui arranjar um apartamento de 200 metros quadrados. Tem inclusive os vídeos mais antigos aqui. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para quem quiser, quando eu aluguei o apartamento e tudo mais. E aí vocês podem se perguntar, mas Alda, tu conseguiu alugar como? Se tu não tinha dinheiro, se tu não tinha trabalho, como que tu conseguiu comprovar renda? Gente, tenham amigos. Eu só digo isso, tenham amigos, porque quando você tem amigos, você tem tudo que eu tinha em relação a viver com a minha família, a, a estar me sentindo estagnada, a estar me sentindo menor por não ter o meu canto. O que me fez realmente sair de casa sem móvel, sem dinheiro, sem nada, foi realmente o incômodo que eu estava sentindo há muito tempo e que cada vez mais crescia dentro de mim, em não ter o meu local, em não ter a minha liberdade, não ter as minhas regras na minha casa. Foi um incômodo que me fez ir pra frente. E então, meu primeiro grande recomeço foi sair de casa aos 30, sem dinheiro, sem trabalho. E eu vou falar pra vocês, não foi fácil. Gente, a dica número 2 é: permita-se sair de lugares que não te fazem bem. E a gente sabe exatamente onde que a gente é bem-vindo e onde que a gente não é. O meu segundo recomeço foi sair de um relacionamento que tinha muitos problemas com manipulação e tudo mais. E eu sentia muitas dores silenciosas. Foi muito difícil eu acreditar que aquilo que eu estava vivendo não era amor, mas foi um libertador quando eu descobri que eu podia amar principalmente a mim mesma, porque eu sentia que naquele relacionamento eu amava mais a pessoa do que a mim mesma. Então, a segunda dica é sobre isso: saia de locais que não te fazem bem. E isso também tem a ver com a primeira dica que eu dei sobre ter algum incômodo. E esse incômodo, gente, pode ser no trabalho, pode ser no relacionamento, pode ser dentro de casa. Teve um determinado momento da minha vida, acho que entre 2022 e 2023 em diante, que eu não estava mais me sentindo bem no meu antigo relacionamento, e eu também não estava mais me sentindo bem dentro da minha casa, que era onde eu morava, com a minha família e tudo mais. E assim, eu era concurseira e eu não tinha, gente, trabalho, não tinha dinheiro, não tinha fonte de renda, não tinha nada, só tinha um sonho. E eu sempre ficava pensando na seguinte maneira: quando eu passar no concurso, eu vou poder sair de casa, vou poder alugar meu canto, e isso automaticamente vai melhorar também no meu relacionamento. Porque na época então eu pensava, quando eu passar no concurso, tudo vai melhorar. Eu vou ter a minha casa,
eu vou melhorar o meu relacionamento, porque o meu parceiro, o meu namorado, vai se sentir muito orgulhoso de mim, eu vou ter a minha independência financeira. Então eu colocava tudo, todas as minhas resoluções de problema na aprovação de um concurso. Sendo que eu comecei a estudar em 2019, passou 2019, passou 2020, 2021, a gente já estava em 2022 e os concursos que eu tinha conseguido aprovações tinham sido fora das vagas. Então eu estava totalmente desgastada mentalmente, eu estava totalmente desmotivada. E aí foi quando eu realmente pensei, eu não vou mais esperar por um concurso público, eu não vou mais esperar pela minha aprovação para sair de casa, eu não vou mais esperar pela minha aprovação para eu sair desse relacionamento. Então, gente, quando eu saí de casa com pouco tempo, meu relacionamento segunda é sobre isso. Não permaneça em locais, em cantos que você não se sente bem. Depois disso tudo, eu consegui sair de casa, mesmo não tendo condições nenhuma. Essa pessoa fez com que eu saísse do relacionamento, mesmo eu sofrendo, mesmo eu tendo crises de ansiedade, tendo, sabe, crises de, nossa, eu não quero que isso aconteça. A terceira dica de recomeço, que tem a ver com essa segunda. Gente, a minha dica número 3 é tenha coragem de mudar de cenário. Bom, o meu terceiro recomeço, ele tem a ver com tudo que está acontecendo hoje na minha vida, que foi mudar de país e, e vim aqui para a Noruega. Foi, óbvio, muito assustador, foi... Tá tendo, né, muitas mudanças, mudanças de língua, de clima, então é uma nova cultura, é tudo realmente diferente, mas mudar de cenário me fez me reinventar fora do Brasil e me fez ver que eu tenho uma força, gente, que eu nem sabia que eu tinha, porque olha que a vida não é fácil. Às vezes você precisa exatamente disso, você precisa de mudar o cenário para conseguir ouvir a sua própria voz e você conseguir ver o seu potencial. E eu vou contar para vocês um pouco sobre como foi isso de mudar o meu cenário no meio do que tudo estava acontecendo na minha vida, como eu falei para vocês, de concurso, de casa, de relacionamento, como que isso aconteceu. Os recomeços, eles foram aos poucos, porém num curto período de tempo. Para vocês entenderem, em agosto de 2023 eu saí de casa. Em novembro o meu relacionamento terminou. Então teve setembro, outubro, novembro. Então 3 meses de diferença eu tinha saído de casa, eu tinha terminado o meu relacionamento. Na verdade eu não, né? Mas meu relacionamento tinha acabado. Então eu me vi no meu apartamento, por um lado muito bem, no sentido de, nossa, pelo menos agora eu tenho minha casa, tenho minha paz, mas por outro lado eu tava, nossa, a pessoa que eu amava terminou comigo, eu tô cheia de dívidas, eu não tô conseguindo aprovações, então bateu o desespero. Bateu um pouco o desespero e essa hora que é muito importante nós termos amigos nas nossas vidas, gente, principalmente amigos de longa data e familiares que apoiam nossa trajetória, que apoiam nossas ideias e tudo mais. E eu vou falar pra vocês, foi graças a uma prima minha, que eu considero irmã, foi graças a essa minha prima, que já morava aqui na Noruega, e ela me falou, olha, Alda, eu tô vendo que você tá tentando concursos públicos, não tá dando muito certo. Eu conheço um pouco do seu relacionamento e sei das suas dores, dos seus problemas. Vem passar um tempo comigo aqui na Noruega. E, gente, ela tinha dito isso antes do meu relacionamento terminar. Ela tinha dito isso pra mim em 2022, quando eu falei pra vocês que eu já tava tendo ali aquela transição de, de problemas, né? Que eu já tava realmente percebendo os problemas de uma forma mais... que eu já tava sentindo realmente a frustração de não aprovação, a frustração de um relacionamento provavelmente fracassado. Enfim, antes mesmo de meu relacionamento terminar e antes mesmo de eu sair de casa, essa viagem pra lá, isso, gente, ela falou em 2022.
Sendo que eu tinha, como eu falei, uma dependência emocional muito grande pelo meu ex. Então, assim, eu não, por mais que eu quisesse vir aqui pra Noruega pra conhecer, pra passear, eu pensava passar assim, 3 meses longe do meu ex. Nossa, não quero, não posso ficar longe dele. Lembrando que na época nós não éramos ex, nós éramos namorados. Então, apesar da minha prima ter feito essa proposta ainda, eu ainda estudando para concurso, eu ainda com o meu antigo relacionamento, quando ela me fez essa proposta, acendeu uma luzinha, sabe? Aquela sensação de, se nada der certo, eu vou pra Noruega. E foi exatamente isso, gente. O que aconteceu? Quando meu relacionamento terminou, essa minha prima pegou e falou, olha, porque ela sabia que eu estando com o meu ex, era muito difícil eu vir pra Noruega, porque eu era muito apegada a ele. Então, quando meu relacionamento terminou, ela falou, bora colocar pra frente essa ideia que eu tinha te dado ano passado da Noruega, vamos botar pra frente. E aí foi quando eu botei pra frente. E aí eu pensei, eu me conheço. Eu sei que eu tenho que realmente sair de Fortaleza, eu sei que eu tenho que manter distância durante algum tempo dessa pessoa para eu poder me curar, para eu poder focar nos meus planos. Então eu sei disso. Eu não sou aquela pessoa que se cura vendo a outra pessoa aqui do lado, não sou. Então eu já me conhecendo, eu falei, vamos levar a sério essa história da Noruega. E aí, gente, foi quando ela falou, vamos levar a sério essa história da Noruega. E ela falou, olha, eu acho que é um grande incentivo, até para você praticar o seu inglês, até para você... Ela falou, olha, seria uma boa você já vir para a Noruega conhecendo, conversando com pessoas, não com o intuito de relacionamento, mas para já ter amigos e tudo mais, até porque essa minha prima tem a vida dela aqui, tem um trabalho, então assim, a ideia não era para eu passar 3 meses no cativeiro presa em casa. A ideia era eu vim pra ter novos amigos, pra conhecer e tudo mais. E foi quando eu conheci meu namorado, gente. Eu comecei a conversar com ele e meu namorado sabe de toda a minha história desde o início, desde a parte de, olha, terminei meu relacionamento faz pouco tempo, tô ferida, tô machucada, mas eu tenho planos de ir pra Noruega, tenho planos de conhecer a Noruega e tudo mais. Então, assim, ele sabe de tudo que eu sofri no Brasil, de todo o caos que estava a minha vida no Brasil. E ele sempre me apoiou. O tempo passou, a gente foi conversando cada vez mais. Eu vi que eu me abri para essa oportunidade de ter um relacionamento, mesmo tendo saído recentemente de outro. E aí foi quando a gente resolveu realmente se conhecer. E foi como eu cheguei aqui na Noruega. Foi por conta desse relacionamento que eu comecei em 2023 e que eu só comecei por conta de incentivo da minha prima. Porque se não fosse ela, provavelmente eu ainda estaria no Brasil depressiva, chorando pelo meu ex. Então, assim, tenham amigos e não só tenham, mas ouçam o que os amigos de vocês falam. Gente, a minha dica 4 é escolha a si mesma, mesmo quando isso dói. O quarto recomeço foi sair da casa do meu namorado norueguês e vir morar numa república estudantil, mesmo eu estando num relacionamento muito bom com ele, mesmo a nossa convivência sendo muito bom. Gente, essa quarta dica é escolha a si mesmo, tem muito a ver com o que eu estou vivendo atualmente, mas é principalmente algo que eu estou trabalhando em mim já faz uns 2 anos para cá, depois que eu comecei a terapia. Porque eu sempre fui uma pessoa que sempre dei mais para as pessoas, sempre fui mais de me doar e acabava sempre me deixando de lado, deixando o que eu queria de lado, deixando os meus sonhos um pouco de lado, enfim. E aí, uma das minhas top lists de coisas que eu sei que eu tenho que melhorar em mim é essa questão de focar em mim, no que eu realmente quero, no que eu acho que é o correto, que é o melhor para mim. De certo modo, ser um pouco egoísta. E o que é que acontece? Eu vim para a Noruega, passei os 3 meses vivendo na casa do meu namorado,
que ele inclusive disse que não é a casa dele, é a nossa casa. Então, passei 3 meses convivendo na casa dele, na nossa casa, e a nossa convivência foi espetacular. Não tivemos problema de convivência. Algumas coisinhas pequenas, do tipo ele é bagunceiro e eu não gosto de bagunça, mas ele tá melhorando. E aí, gente, tudo bem, tudo lindo. E aí surgiu a oportunidade de eu estudar norueguês, estudar realmente não só dentro de casa, porque antes eu estava estudando só com ele em casa, vendo aulas online e tudo mais. E aí surgiu a oportunidade de eu realmente estudar norueguês em uma escola e tudo mais. E com essa oportunidade também eu tinha a opção de morar em uma república estudantil aqui na Noruega, porque afinal de contas eu ia me tornar estudante e exige vários requisitos para você morar em uma república e eu estava em todos os requisitos. E quando eu soube disso, gente, que eu tinha esse direito e essa escolha de ou continuar na casa dele, ou continuar na nossa casa, ou ter a opção de morar em uma república estudantil, de imediato eu pensei, eu vou morar numa república estudantil, é o meu sonho, porque eu sou da geração 2005 Malhação, que todo mundo morava em república, que todo mundo dividia apartamento e tal. Então, de imediato eu quero, eu quero. Mas aí depois eu fui analisar, né? Eu não, pera ainda, vamos ver como é que funciona isso, até porque eu já dividi apartamento em Fortaleza com 3 meninas e sendo da mesma nacionalidade, sendo da mesma cidade, ainda tinha umas confusões, então vamos ver como é isso. E aí, gente, eu fui me informar como era a questão da República e eu vi que tinha muito mais benefícios eu morar na República do que estar com ele, morando com ele. E eu vou explicar para vocês o que é que se passou pela minha cabeça. Primeiro, a questão de ter um namoro padrão. Por quê? Eu conheci ele pela internet e eu já fui de cara morar com ele. Então, a gente não teve um namoro padrão do tipo, passa a semana e no final de semana a gente se encontra. A gente não teve isso. Então eu pensei, poxa, vai ser bom porque a gente vai ter um momento de realmente se conhecer à distância, mas uma distância não continental, mas uma distância entre casas. Além de eu poder ter o meu local, de eu poder ter a minha independência no sentido de ter o meu canto para estudar, ter o meu canto para chamar um pouquinho de meu também. Apesar de ele falar que a casa é nossa, eu realmente sinto que a casa é nossa. Ele me dá toda a liberdade de eu, de eu fazer o que eu quiser dentro lá de casa, de decoração, de arrumação, de limpeza. Eu realmente me sinto em casa, mas eu vi que nesse momento da minha vida eu tinha que escolher coisas que eu realmente queria. E eu queria muito ter essa experiência de morar em uma casa estudantil. Era uma forma de eu também fazer novas amizades, era uma forma de eu ter um pouco mais de sociabilidade com outras pessoas. Então, ainda bem, gente, que meu namorado ele é perfeito. Então, quando eu conversei com ele, eu falei de todos esses benefícios que a casa estudantil iria trazer para a minha vida, a questão da sociabilidade, a questão da gente poder ter um namoro padrão, no sentido de cada um faz suas coisas durante a semana, e aí nos finais de semana e feriados ficam juntos, a questão de eu ter o meu espaço também, de eu poder me sentir dona de um espaçozinho realmente meu, e ele super aceitou. E, gente, também tem a questão de eu focar nos estudos. Eu quero muito, 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 muito aprender o norueguês. Não só quero, como preciso para entrar no mercado de trabalho aqui. Então, eu achei que eu estando na casa estudantil, eu iria conseguir focar mais nesse meu objetivo. E é uma coisa que eu falo para vocês, a gente tem um momento que realmente pensar na gente. É claro que se eu fosse pensar só no relacionamento, eu estaria morando com ele, tendo a rotina de casados que nós estávamos tendo, mas eu senti que se eu fosse para casa, se eu não tivesse essa experiência, talvez no futuro eu iria me arrepender do tipo, poxa,
eu tive a oportunidade de, de ter essa experiência de realmente intercâmbio, de estudar outra língua, de morar em casa estudantil, de morar em república, e eu não fiz porque eu quis ficar com meu namorado. E, gente, eu não quero mais passar por isso. De deixar de fazer coisas por conta de relacionamento. De deixar de me abrir para oportunidades por conta de relacionamento. É uma coisa que eu não quero mais e eu não faço mais isso na minha vida. Então, a maior atualização da minha vida desse vídeo é que atualmente eu não moro mais com o meu namorado. Eu moro em uma casa estudantil, eu divido um quarto com outra menina. E o nosso quarto é pequenininho, mas é do nosso jeitinho, tá ficando do nosso jeitinho. Nossa comunicação com a minha menina que divide quarto comigo é toda em inglês. E até agora não tivemos problema de convivência, apesar de nós sermos de continentes diferentes. Mas ela também passa o dia estudando, eu também passo o dia estudando. E aqui é uma casa estudantil com vários quartos, com cozinha compartilhada, com uma sala de convivência. Mas aqui mesmo eu conheci só umas 4 pessoas. Mas só de falar oi, oi, tchau, tipo, não conheci de conversar, sabe? Mas essa experiência tá sendo legal, eu quero cada vez mais compartilhar isso com vocês. E a quarta coisa é exatamente isso, pensar em si. Quando a gente quer, esse tá sendo um recomeço dentro do meu recomeço, porque eu estou recomeçando a minha vida aqui na Noruega. E quando eu tive essa oportunidade de recomeçar dentro do meu recomeço, ai não, eu quero. Quero e eu vou falar pra vocês, eu estou amando a experiência, amando. Eu acho que eu acertei na escolha de ter essa experiência intercultural realmente, de conviver diariamente com outras pessoas, 24 horas, de dividir quarto bem pequenininho com outra menina, e tá sendo muito legal mesmo. E vamos para a quinta dica. Gente, a minha quinta dica é recomeçar, também é estudar, é crescer e recomeçar mentalmente. Porque, olha, esse é o quinto recomeço que tá acontecendo na minha vida e é esse que tá me fazendo crescer intelectualmente. É esse que está fazendo eu viver agora tudo que eu sempre sonhei, no sentido de aprender uma nova língua, no sentido de estudar norueguês, de conviver realmente com a cultura norueguesa, de conviver com pessoas novas. Então, assim, é como se eu estivesse renascendo em uma nova versão, mas é uma versão que eu escolhi, uma versão curiosa, uma versão mais humilde e também mais aberta para todas as possibilidades. No geral, eu acho que eu sou muito aberta a todos os tipos de mudança que acontecem na minha vida. Eu não sou aquela pessoa que se frustra com algo que eu tinha planejado e não saiu como eu queria. Eu sempre penso que as coisas elas acontecem por algum motivo, por alguma razão. Isso tudo que que eu estou vivendo, de estudar um novo idioma, de estar em um país totalmente diferente do meu, de agora dividir um quarto com outra menina de outro país. É tudo muito diferente, mas também são escolhas que eu fiz. Tipo, nada do que está acontecendo na minha vida, nada é porque eu não quis. Nada é porque simplesmente aconteceu. Tudo isso eu busquei. Diferente da Alda do passado, que estava vivendo na casa da minha família porque eu não tinha outra opção, porque eu não tinha trabalho e assim por diante. Diferente da Alda que estava em um relacionamento que não conseguia sair porque tinha problemas emocionais, porque tinha problemas com medo do futuro. Gente, essa Alda é a Alda do passado. Tudo que eu estou vivendo hoje na minha vida, exatamente tudo, são escolhas que eu fiz. Eu escolhi estar na Noruega. A Noruega também me escolheu como uma mais nova habitante. Obrigada, Rei Harold. Mas eu escolhi estar no relacionamento que eu estou. Eu escolhi estar na casa onde eu estou. A única coisa que eu não escolhi é a pessoa que eu estou dividindo o quarto.
mas Deus é bom demais, me colocou uma pessoa que aparentemente é super tranquila. Porque eu vou falar pra vocês, no meu apartamento de Fortaleza, eu dividia o apartamento com 3 meninas. Era um apartamento grande, cada um no seu quarto, cada um com seu banheiro, e ainda assim dava confusão. E olha que eram 3 pessoas das mesmas nacionalidades, da mesma cidade, do mesmo, enfim, e ainda tinha problema. E aí, quando eu soube que eu ia ter que dividir com outra menina, eu fiquei. O meu maior medo era no sentido de será que nosso convívio vai ser bom? Porque, no geral, eu acho que eu convivo bem com as diferenças culturais. Mas, por exemplo, eu pensava da seguinte maneira: poxa, se ela for uma pessoa que fuma muito, já vai me incomodar. Porque eu não gosto de cigarro. Então, eu ficava pensando, ô senhor, se a outra pessoa que for dividir quarto comigo, que seja uma pessoa, né, não tão diferente culturalmente, mas a minha experiência com essa outra pessoa tá sendo bem tranquila. Ela passa o dia fora, eu também passo o dia fora. Os poucos momentos que a gente tem dentro do quarto, ou eu tô editando o vídeo, ou ela tá estudando, então tá sendo bem tranquila a nossa convivência. E eu queria fechar esse vídeo pra vocês, porque eu acho que ficou longo. Primeiro pedindo pra vocês darem um like, porque eu abri meu coração pra vocês, comentarem o que é que dificulta esses recomeços da gente. Talvez você esteja aí pensando, ai Alda, mas eu não tenho coragem de mudar o meu cenário, eu não saberia por onde começar. Gente, eu também não sabia, mas eu comecei com o que eu tinha. Eu sabia exatamente as frustrações que eu tinha, quais eram as coisas que eu queria mudar, e eu fiz isso um passo de cada vez. Não existe idade certa para mudar. Existe dor que grita dentro de você, que lhe impulsiona a realmente você fazer escolhas que vão te libertar desse mal-estar. Então, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te tocou de alguma forma, comenta aqui, me diz qual foi um dos recomeços que valeu a pena na sua vida. Eu já comentei com vocês desses 5. E me diz qual o recomeço que você está vivendo ou que você está planejando viver. Se é de profissão, se é de relacionamento. E vamos compartilhar e criar aqui um espaço de acolhimento e de inspiração. Se você gostou desse vídeo, é a primeira vez, já se inscreve aqui no canal, compartilha com aquela amiga que está precisando de um apoio, de uma força, porque, como eu enfatizei no vídeo todo, é muito importante a gente ter pessoas que inspirem a gente, pessoas que motivem, não só com palavras, mas também com atitude. E eu quero cada vez mais trazer para vocês aqui um pouco da minha história, porque não que eu seja uma grande inspiração, mas eu acho que a minha realidade é a realidade de muitas meninas, de muitas mulheres que têm mais de 30 anos, que estavam perdidas na vida e que aos pouquinhos estão se reencontrando. Até o próximo vídeo!